noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vou começar lendo uma página da Agenda Cristã. Pode acreditar. Falará você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos mortais do mundo a galeria dos heróis e dos santos, mas se não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente. Você chamará Jesus, Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Então, vamos fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento ao alto, pedir espiritualidade amiga que presente, que nos inspire, que nos ampare, que esteja com a gente aqui, nesses poucos momentos que vamos escutar aqui essa palestra. E assim, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos traz hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Boa noite. Que a paz de Deus se faça presente, que Jesus nos ilumine e possibilite a gente um trabalho bastante produtivo, e possibilite também o auxílio amigo dos Espíritos que nos acompanham, nossos mentores, anjos de guarda, na proteção e no amparo para a divulgação da palestra da noite de hoje. O que a gente trouxe já está no quadro, da noite de hoje. Nós vamos falar acerca do aborto, numa visão materialista, e vamos compará-la com a visão da doutrina espírita. O Código Penal Brasileiro, tem como numeração a lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, ela traz no artigo 124 até o 128 as questões relacionadas ao aborto. O artigo 124 fala diz o seguinte: provocar em si ou consentir, ou seja,
seja, a gestante provocar em si ou consentir que se faça o aborto. Detenção de 1 a 3 anos. O artigo, esse foi o artigo 124. O artigo 125 diz provocar aborto sem consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. O artigo 126 fala de provocar com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. O artigo 127 trata das agravantes, né? Ou seja, se aquela prática resultar em lesão corporal e provocar outras situações, a pena é aumentada. E aí chegamos no artigo 128, que fala das excludentes de ilicitude. Ali, no 128, vai dizer quando não se trata ou não se pune ou não é considerado crime a questão do aborto. E aí fala o seguinte: não se pune o aborto praticado por médico, né? E aí se entende toda a sua equipe, se não há outro meio de salvar a gestante. Ou seja, a mãe está em risco de vida, com a gestação precisa ser interrompida, porque senão a mãe vai acabar falecendo. Isso é documentado com exames, com pessoas capacitadas para fazer esse diagnóstico. Então, o Código Penal permite que seja feita o aborto. E aí uma outra condição: se a gravidez resultar de estupro e a gestante ou seu representante legal, porque se ela for de menor, né, tem que ter a autorização do representante legal, se eles permitirem. Então, um tempo atrás, inclusive, teve uma artista que declarou lá que foi estuprada e teve que fazer o aborto. Ela fez porque o Código Penal brasileiro assim o permite. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu outra condição em que é possível acontecer o aborto sem crime, que foi através de uma palavra, uma expressão coisinha de pronunciar, né? Vocês, quem quiser pesquisar pode ver depois. Ela tem uma sigla assim, ó, ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Quando a gente fala em preceito fundamental, a gente está tratando do preceito que é a vida, direito à vida. O preceito fundamental que está lá na Constituição, artigo 5º da Constituição. Então, quando ele fala arguição de descumprimento de preceito fundamental, seria uma solicitação para se descumprir um preceito que é o preceito à vida. E aí, com uma série de argumentações. E aí o Supremo Tribunal, através dessa ADNPF, número 54, ele legislou dizendo que o anencéfalo, quando há a questão do anencéfalo, a mãe pode optar pela prática do aborto sem que isso seja crime. A anencefalia é quando o feto ele não desenvolve uma parte do cérebro. Então, mais especificamente, até a gente foi procurar no dicionário, né? Cérebro subdesenvolvido e sem calota craniana. E aí tem um outro significado: ausência facial do encéfalo e da calota craniana. As crianças não têm essa parte da cabeça, né? E normalmente 1% delas sobrevivem, conseguem chegar a sobreviver fora do útero, né? Há casos de 3 meses até 1 ano e 2 meses que já foram registrados, e possivelmente as pesquisas que a gente fez, elas talvez tivessem passado algum tempo e até alguns já tenha registro de alguns até um pouco mais. Mas normalmente não
sobrevida. E aí se tem uma discussão em relação a alguns princípios, por isso que está se falando de aborto. Por que a gente trouxe essa questão? Porque recentemente o Supremo Tribunal Federal foi provocado por uma ação, né, uma outra ação de um partido político, que é a ADPF número 442, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, né, em relação ao aborto. E nessa ação se pede que a mãe possa escolher até a 12ª semana se ela quer continuar a gestação ou não. Ou seja, a permissão para o aborto até a 12ª semana de gestação. E aí se argumentou uma série de embrólios jurídicos, porque alguns, com opiniões materialistas, ficam discutindo sobre alguns princípios. E aí se fala de conflito de princípios, e por isso veio à tona agora. Essa ação está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, ela leva tempo, já houve um voto de uma ministra que votou a favor do aborto até a 12ª semana. E aí, quando a gente vai pesquisar sobre o assunto, existem várias opiniões e argumentações muito fortes acerca de pessoas materialistas, sem conhecimento amplo do que é a vida, sem conhecimento espírita, vamos dizer, né, acerca da vida, né, do espírito, da existência, da permanência, né? Na verdade a gente só fala desencarne, que não é morte, é desencarne, então a gente fala da pré-existência e da pós, né? Antes e depois do túmulo. Então, pessoas sem esse conhecimento, né, e tem argumentações muito fortes. Se a gente não tiver um conhecimento, se a gente não tiver a nossa opinião, nós somos levados por esses argumentos que são fortes, são científicos, materialistas e científicos, né? Então a gente acaba sendo levado pela sua opinião. Então lá eles pedem que nessa ação, que é a ADPF 442, que a gestante possa abortar até decidir se continua a gestação ou não até a 12ª. Seria a aprovação do aborto propriamente dito. E aí, diante dessa situação, qual é a nossa opinião em relação a isso? Qual é a nossa posição em relação ao aborto? Mas aí alguém vai perguntar assim, mas a minha opinião é importante? Fica a pergunta. Claro que sim. A nossa opinião é super importante, porque a nossa opinião ela vai fazer parte de um coletivo, né? Imaginemos nós que nós temos um copo cheio de água. Uma gota vai fazer transbordar esse copo, se ele estiver totalmente cheio. A nossa opinião vai fazer parte de um todo que pode auxiliar a humanidade a não errar, a seguir os conselhos do Mestre Jesus. E a gente vai ver mais para frente ali a opinião da doutrina espírita acerca do aborto. Mas é super importante que a gente tenha em mente algo muito básico, que é o que diz a pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, quando ela trata dos atributos de Deus. E um deles é a onisciência, né? Eu até vou abrir aqui, porque ela não está com esse nome. Melhor, onipresença. Ela fala de vários atributos e um deles é ser onipresente. Ser onipresente significa de saber de tudo. Se ele está em tudo quanto é lugar e vê a tudo, ele sabe de tudo. Então, nós poderíamos dizer que ele também é um onisciente. Então, na pergunta número 13, ele vai falando que ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, soberanamente bom e justo. Então, nós temos que
para analisar alguns casos, porque são polêmicos, daqui a pouco a gente vai tratar de falar do aborto na situação de estupro, é bom que a gente tenha em mente os atributos de Deus, né? Porque a argumentação das pessoas são fortes, né? E a gente precisa entender por que a gente tem determinadas opiniões, né? Porque a questão do estupro é uma coisa muito forte, mexe muito com sentimentos, e é complicado de a gente firmar o nosso pensamento diante de argumentações tão fortes. Então, que bom que a gente tem a doutrina espírita para esse esclarecimento. E como a gente falou, a nossa opinião ela vai fazer parte de um todo, de uma opinião coletiva, e a gente pode esclarecer as pessoas. Então, que bom que a gente tem a opinião da doutrina espírita, que é a opinião do Mestre Jesus. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não quis dizer com isso que a gente tem que ir lá procurar onde é que está Jesus para achar Ele e mirar ali a direção dele para caminhar até a direção dele. Não é isso. O que ele quer dizer é que a gente precisa praticar o Evangelho na sua essência, na prática. Isso é buscar a Deus. Porque as pessoas às vezes ficam, e o nosso respeito a quem pensa assim, ficam adorando, achando que isso é o essencial. Não importa se a pessoa quer adorar ou não. O importante é que ela pratique aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. De nada adianta adorar e não praticar. Se a pessoa quer adorar, não há problema. Se ela necessita adorar as imagens, adorar aquilo que ela entende por Jesus, por Deus, não tem problema, desde que ela não deixe de fazer aquilo que ele pediu, a prática do Evangelho. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de trilhar o caminho correto, de ter o conhecimento e fazer a decisão correta na nossa vida. Porque assim, mas eu não tinha conhecimento. Tudo bem? A justiça divina, ela é irreparável, ela é perfeita, e nós vamos ser julgados segundo os nossos conhecimentos, só que tem uma coisa: o erro, ele é o erro em qualquer situação, ele é errado. Ele vai ter, nós vamos ter agravantes e atenuantes para justificar o erro, mas o erro não vai deixar de ser erro, ele vai ser sempre errado, entendeu? Mas, porque às vezes as pessoas podem dizer: eu não tinha conhecimento, não tem problema. A condição em que nós vamos ser julgados é uma, se eu tenho conhecimento é outra, mas vai ter consequências. O erro sempre será o erro. Então, melhor mesmo ter conhecimento para não errar. Então, outra coisa fundamental para que a gente tenha na nossa mente, e que todas as palestras que eu me lembro que fiz aqui, toquei nesse assunto, que a visão nossa, ela tem que ser amplificada acerca da vida. A vida não é só o nascimento, a passagem e o túmulo. A nossa visão tem que ser amplificada, né? Antes e depois. E aí a gente, tendo esse tipo de visão, nós vamos compreender que a nossa preparação para a reencarnação, ela é uma coisa super complicada, criteriosa. Há toda uma espécie de estudo, os irmãos que são empenhados em nos auxiliar no processo reencarnatório, na programação. Às vezes levamos anos fazendo esse tipo de preparação. As pessoas que vão estar envolvidas com nós, toda uma série de conhecimentos que a gente tem que levar, das pessoas que vão estar conosco na nossa caminhada, daqueles que precisam estar conosco, daqueles que vão nos apoiar, daqueles que vão nos contrariar, daqueles que vão dividir
que vão concordar conosco ou vão ser nossos desafetos, tudo isso é criteriosamente planejado. E aí vai ser um trabalho enorme, fora a questão da oportunidade de se ter a possibilidade de reencarnar. São milhões de espíritos com essa tentativa, com essa necessidade. E aí falamos que nós precisamos evoluir para chegar na perfeição. E uma das possibilidades de evoluir é encarnar. Mas eu posso evoluir se eu não precisar encarnar? Eu posso dizer, não quero encarnar. É uma opção minha. Só que a reencarnação é a maior possibilidade de progresso, justamente porque quando estamos encarnados, a nossa visão é limitada. E aí nós não sabemos o passado, né? Então, o nosso progresso pode ser muito efetivo e muito grande. Se eu estou no plano espiritual, eu continuo evoluindo se eu quiser. Eu posso parar, mas eu continuo se eu quiser. Só que as coisas são mais difíceis, porque lá a comunicação é com o pensamento. Então, imagino que eu não estou diretamente com os meus desafetos lá no plano espiritual, porque os pensamentos são as coisas que nos ligam. Então eu vou acabar me ligando às pessoas que pensam igual a mim. Então é mais difícil de a gente conviver com os desafetos no plano espiritual. Então, com alguns conhecimentos acerca disso, a gente começa a compreender algumas situações que a gente vai verificar que está no Livro dos Espíritos acerca do aborto. E aí, quando a gente fala que a gente precisa ter opinião, né, qual é a nossa opinião acerca do aborto? Qual será a nossa opinião? Qual deve ser a nossa opinião? A nossa opinião é a opinião de um verdadeiro espírita. E qual é a opinião de um verdadeiro espírita? A opinião que está nas obras básicas do Livro dos Espíritos. Lá na questão de 344 a 359, nós vamos encontrar o conhecimento necessário para a gente fazer a nossa decisão, para a gente formar a nossa opinião. Então, lá na pergunta 344, diz o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Olha só como isso é importante. Os espíritos de verdade nos respondem. A união começa na concepção e se completa no nascimento. Então, no momento da concepção, o espírito já está ligado ao corpo, né? Propriamente dito, através de um cordão fluídico, ele já se liga e no período de gestação ele passa a ter um esquecimento do passado, começa a entrar num processo para poder chegar ao nascimento sem lembrar do passado. E isso é uma dádiva, é como se fosse um presente de Deus para nós, para que a gente possa ter um recomeço, né? Para a gente não continuar errando. Então a gente vai ser educado, e aí o papel dos pais é muito importante, o papel da educação, para quando a criança tiver condições de decidir sozinho, ter o conhecimento conflitando, o conhecimento da educação conflitando com as suas más inclinações. E aí ele vai decidir se faz ou se não faz. E às vezes não faz porque foi educado, mas até gostaria de fazer, mas não faz porque foi educado. Mérito de quem o educou. Então, existe um conflito de informações nessas ações que a gente falou ali. Por quê? Porque durante a gestação, até a 12ª semana, alguns entendidos dizem que não há uma atividade cerebral no feto. Então, há sim um conflito com isso, porque se não tem cérebro até a 12ª gestação, não teria atividade cerebral. E a ciência diz que sem atividade cerebral é um dos quesitos para se classificar se a pessoa morreu ou não, atividade cerebral. Então, aí começa-se uma discussão. Por isso que se estabeleceu aí a 12ª semana, para se decidir
porque alguns entendem que ainda não há vida até a 12ª semana, porque não tem a questão cerebral envolvendo esse feto. E aí se imagina que se possa, e isso é contraditório entre os próprios, entre a própria ciência, entre os próprios médicos, que alguns não aceitam isso, né? Então se houve uma discussão, bem como há uma discussão também em relação a conflitos de princípios, porque a Constituição fala de princípios garantidos pela Constituição, princípio à vida, no artigo 5º. Também fala do princípio da dignidade da pessoa humana, porque alguns argumentam que a mãe não estaria sendo tratada com dignidade se ela tivesse que ter um feto defeituoso, se ela tivesse que sofrer para ter uma gestação e depois sofrer para perder, no caso do anencefalo, que ele não vai sobreviver. E aí existe uma série de conflitos, e aí por isso que o Supremo Tribunal Federal está interferindo nessa ação, que ainda não terminou de ser julgada e que o primeiro voto foi a favor. Então, nós já sabemos que o espírito já está ligado ao corpo já na concepção. Então, nós já começamos a entender o que é o aborto na questão da doutrina espírita. E sem contar que antes dessa ligação, como nós falamos, existe toda uma preparação pré-encarnação, inclusive para a adaptação do corpo, na formação do corpo. O corpo vai ser formado conforme a necessidade daquele planejamento que foi feito antes da concepção, né? Todo o planejamento. Lá o espírito pôde planejar como seria o seu corpo, se haveria necessidade de ele ter algum defeito físico para o seu progresso. Então, veja que a questão do aborto, ela ultrapassa na visão espírita, inclusive o momento da concepção, porque uma vez interrompido, há todo um desperdício, há todo um trabalho perdido lá antes da concepção. Então, como a gente pode ver, a questão do aborto é muito mais séria do que a gente imagina. E aí diz o seguinte: é definitiva a união do espírito, na pergunta 345, definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? E os espíritos dizem que é e não é. Ela é porque nenhum outro espírito pode substituir aquele predestinado para aquela encarnação. Então as pessoas não fiquem achando que, por exemplo, o espírito está programado para ser ligado a um determinado corpo. Aí, de repente, em um determinado momento, ela não quer mais, então traz outro lá e substitui. Não é assim, porque há toda uma programação. Aquela gestação, ela tem todo um porquê. Né? Aquela gestação não é por um acaso, porque nenhuma gestação é por acaso. Tá? Tudo que acontece é sob a supervisão divina. Então, eles dizem que é definitivo no sentido que outro espírito não pode habitar aquele corpo que vai nascer. Mas não é definitivo porque o espírito pode refugar, pode desistir da encarnação. É o que acontece com gestações que não vão para frente, em que há o aborto natural, o espírito, por qualquer motivo, ele desistiu por medo, por ficar preocupado, por indecisão, por qualquer outro sentimento, ele pode ter desistido e refugou, não quis, e aí acontece os casos de gestações em que o feto acaba sendo morto, né? Sem vida. Só que isso também não é por um acaso, né? Tudo na gestão divina tem o seu sentido. A pergunta 347: que utilidade tem para um espírito encarnar em um corpo que venha a morrer dias depois do nascimento? Como a gente falou, a gestão divina ela é perfeita. Então, são provas para os pais.
Então, quando a gente fala num aborto, nós estamos privando as pessoas, os espíritos, daquilo que vai fazer eles progredir, das provas. Então, se eu não posso ser provado, eu não tenho como me avaliar, né? Então, são provas para os pais. E por que não dizer também para os filhos, para o feto, para o espírito que está tentando reencarnar, porque às vezes ele foi um suicida, ele precisa valorizar a vida. Então, muitas vezes são provas, são expiações que estão acontecendo ali. E quando a gente decide pelo aborto, nós privamos essa condição. Que consequências, pergunta 357, que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que terá que recomeçar. Veja bem, tudo aquilo que estava planejado para aquela família vai ter que ser tudo recomeçado novamente, porque um momento é diferente do outro. Então, tudo tem que ser reprogramado novamente. Pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? E os espíritos nos respondem: há crime sempre que transgredires a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do nascimento. Sempre. Estamos tirando a oportunidade, então, de um espírito, oportunidade de ele restabelecer alguma situação que ele precisa, seja com os pais, seja com aqueles que vão estar envolvidos com eles. E aí diz a pergunta 359, dado o caso que o nascimento da criança pudesse ou pusesse em risco, em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar a primeira para salvar a segunda? Ou seja, para as leis divinas, haverá crime quando a mãe corre risco de vida, praticar-se o aborto, né? E os espíritos dizem que é preferível salvar a vida da mãe, o ser que já existe, em detrimento do ser que está em formação. Essa é a única e exclusiva situação em que os espíritos nos alertam que o aborto não é considerado crime para as leis divinas, quando a mãe corre risco de vida. E aí alguns vão nos dizer: poxa, mas a questão do estupro é super complicado mesmo. Mas nós sabemos que Deus sabe do fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Quando há uma situação de estupro, algum acontecimento ocorreu antes desse fato ocorrer. Há toda uma justificativa para que aquilo tenha acontecido. E nós sabemos como é que foi o nosso passado. A história que não conta tudo, que conta superficialmente, nós vamos lembrar do que a gente fez com os escravos, com as pessoas, com os nossos funcionários, os crimes cometidos com as mulheres no passado, como eram as nossas relações, o que a gente fazia, né? Nos porões dos castelos, o que acontecia. Então, é preciso ter fé em Deus, é preciso acreditar em Deus, nessa justiça divina, nessa justiça perfeita. Mas nós poderíamos dizer: puxa, mas eu posso ter cometido aborto em algum lugar, aqui na plateia, porque a plateia não é só de encarnados, a plateia está lotada, são espíritos que estão aqui se esclarecendo, que possam em algum momento ter cometido o aborto, por que não? Porque a nossa consciência é que vai nos dizer. E quando a gente fala que nós temos dentro de nós uma juíza, temos sim, temos a nossa consciência. E por que nós vamos ser julgados pela nossa consciência? Porque é nós que conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos tudo sobre nós, nós somos os mais habilitados para que nós julguemos os nossos atos. Então Deus dá a nós a oportunidade de refletir e avaliar os nossos comportamentos, né? Então,
algum irmão vai dizer, puxa, mas eu cometi a infelicidade num momento difícil da minha vida, no momento em que eu não estava bem, e aí cometi o aborto. Mas a revelação da doutrina espírita foi libertadora para nós espíritos imortais, dizendo que não há um inferno. Aquele inferno pregado, aquela condição de julgamento eterno, não existe. A todo momento há oportunidade de recomeçar, a oportunidade que Deus coloca nas nossas mãos de reparar os nossos erros. E nós somos imperfeitos, sim. Nós erramos em todos os aspectos. E talvez aquele que abortou não errou um erro que eu tenha cometido, errou um outro, né? Pode ser que nós erramos continuamente em diversas áreas. Então não condenemos, erguemos as mãos e demos a possibilidade de recomeçar. Por isso a reencarnação está aí à nossa disposição para que a gente possa reparar e despertar para a vida, despertar para o conhecimento e saber que nós temos a possibilidade que Deus coloca nas nossas mãos de reparar os nossos erros. Reparar quando nós, se porventura nós cometemos esse tipo de crime, nós temos a possibilidade de cuidar do nosso sobrinho, de cuidar das crianças dos orfanatos, de adotar as crianças que passam por dificuldades, né? De acariciar uma criança, possibilitar o conforto a ela, possibilitar a palavra, a educação, trabalhar na educação, são coisas que podem trazer o nosso recomeço. E aí, se eu não consigo ainda me livrar desse peso, dessa consciência, e não consigo me relacionar com as crianças, não tem problema, recomece por outro lado, fazendo um trabalho no centro espírita, na igreja católica, no culto evangélico, fazendo bem. E isso vai fazer com que a gente consiga chegar até a reparação daquilo que a gente precisa reparar. Então, não se preocupe se errou. Olhe para frente, para o progresso, mirando a felicidade. Que Deus nos abençoe e nos ampare agora e sempre.